Abra sua Bíblia, por favor. Marcos, o capítulo 5. Vamos ler os 20 primeiros versículos de Marcos, o capítulo 5. Quero saudar você que nos acompanha em casa, pela internet, na transmissão online no nosso culto. Quero saudar você que vai acompanhar este culto pela TV Guarapari. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Hoje, a audiência do culto online está ótima. Com um frio desse, eu até considerei ficar em casa hoje, mas aí fui lembrado pela minha esposa que eu era o pastor, eu precisava estar aqui para pregar, aqui estou. Que Deus abençoe você nessa noite, que Deus abençoe você que está em casa, prestando esse culto a Deus, debaixo do cobertor, uma noite fria como essa. Marcos 5. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, saia deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião romana, parênteses, era um conjunto de 6.000 soldados. Isso era o que formava uma legião romana, 6.000 soldados. Quando esse espírito imundo responde que o seu nome é legião, porque são muitos, pode ser que nós consideremos que dentro de um homem havia 6.000 espíritos imundos. Continua o texto, verso 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos, absolutamente todos, se admiraram. Louvado seja Deus. Irmão querido, fique com a sua Bíblia aberta, e nessa noite, aliás, até o final do ano, nós vamos continuar
falando sobre esse tema, recomeço. Deus está fazendo algo novo. E talvez a pergunta que eu queira responder com vocês nessa noite seja: qual é o último instante, qual é a última etapa da vida de alguém em que essa pessoa é capaz de experimentar um recomeço? Qual é o último dia? Qual é a última chance? Como precisa estar o coração de uma pessoa para que ela saiba que é a última chance dela recomeçar? Aliás, será que é possível dizer que chega um dia que é tarde demais para recomeçar? Será que é possível afirmar que chegam algumas circunstâncias dentro da minha casa, dentro da sua casa, que nós possamos sentar para fazer um cálculo e chegar a uma conclusão: já se tornou insustentável recomeçar? Não tem jeito o casamento, a solução é o divórcio. Não tem jeito esse menino, a solução é botar para fora de casa. Não tem jeito essa igreja, a solução é procurar outra. Não tem jeito as minhas emoções, a solução é me matar. Será que existe um dia, um liame, uma linha, ainda que tênue, que marque o começo da impossibilidade do recomeço? Cheguei aqui, e no lugar onde cheguei não tem mais volta, é impossível recomeçar. Porque algumas pessoas usam como desculpa para não recomeçar. Algumas pessoas usam como desculpa para não permitirem a restauração do Senhor. Algumas pessoas usam como desculpa o seguinte argumento: não dá mais para caminhar. Até ontem eu perdoaria, hoje eu não perdoo mais. Até ontem eu corria atrás, hoje eu não corro mais. Até ontem era possível reaver as minhas emoções, hoje já não é mais. O tempo do recomeço passou. Já faz 10 anos que eu não falo com a pessoa. Já faz 20 anos que eu não a procuro. Já a dor e a mágoa já cicatrizou no meu coração. Não existe mais recomeço. Eu parei por aqui. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que esse dia e essa data não existem. Que esse momento não existe. Que sempre é tempo de recomeçar. Quem olhasse para esse homem ia chegar numa conclusão, não precisa nem ser muito inteligente. Quem olhar para esse homem, morando no cemitério, ferindo o próprio corpo, longe de casa sei lá quanto tempo, quebrando cadeias, possuído por uma legião, o diabo tomou a dignidade dele, o diabo tomou a identidade dele, ele não sabe mais quem é. Ele perdeu família, ele perdeu casa, ele perdeu o brio, ele perdeu a dignidade, ele é um boneco de pano nas mãos do diabo. Ele é uma marionete. Qualquer um que passasse ali e visse aquele homem no sentido mais estrito da palavra, aquele desgraçado, vivendo no meio de osso de defunto, abrindo cova para pegar osso para se cortar, qualquer um poderia afirmar que o tempo do recomeço dele já passou, que ali não tem mais jeito, que ele chegou no fundo do poço, que agora ele faz do seu habitat o cemitério, que ele é violento, ninguém pode se aproximar dele, não existe chance de recomeço, até que Jesus atravessa a margem do mar e nos mostra que tem jeito sim. Obrigado, irmã, glória a Deus. Ele nos mostra que tem jeito sim. Para Jesus tem jeito sim. Com Jesus tem jeito sim. E aí note comigo uma coisa. Quando termina o capítulo 4 de Marcos, que nós não lemos propositalmente, é um dos episódios mais conhecidos da Bíblia. Que Jesus está com alguns dos seus discípulos num barco, atravessando o lago de Tiberíades ou o mar da Galileia,
e vem uma grande tempestade. E Jesus está na popa do barco com a sua cabeça repousada sobre um travesseiro, tranquilo e calmo, dormindo, sonhando. E os discípulos se desesperam. Jesus acorda, repreende a fé dos discípulos, a pouca fé que tinham, dá uma ordem para o vento, dá uma ordem para o mar se acalma e ele atravessa a margem. Existem algumas regiões que margeiam o Mar da Galileia. É muito provável, por exemplo, que Gesara ou Gadara não fosse o destino exato para onde Jesus queria ir. Era muito provável que Jesus estivesse atravessando o mar para chegar em alguma cidade polo, alguma cidade para a expansão do Evangelho. É muito provável, talvez, que o barco só chega às margens de Gesara ou de Gadara por conta da tempestade. É muito provável que, se dependesse dos discípulos conduzindo o barco, aquele não seria um território de destino de Jesus. Mas foi. Percebe como tem tempestade que é para o nosso bem? Percebe como tem tempestades que é Deus nos aproximando do nosso propósito, Deus nos aproximando do nosso destino. Jesus enfrenta um mar em fúria, chega nas margens, não sabemos se é a margem que ele queria ir, mas certamente era a margem que o Pai tinha destinado para ele. Quando ele chega lá, acabou de resolver o problema de um mar em fúria, ele encontra um homem em fúria. Ele vinha de um mar agitado, e agora ele encontra um homem agitado. Ele vinha de um mar enfurecido, agora ele encontra um homem enfurecido. Ele vinha de um mar fora de controle, agora ele encontra um homem fora de controle. Ele chega lá. E aí, lá em Mateus, que é o evangelho correlato desse texto, capítulo 8, verso 28, nos dá uma informação que Marcos não dá. O relato de Marcos acerca desse episódio é o relato mais completo, mais exaustivo, com mais detalhes. São 20 versículos que nós lemos. Mateus é mais resumido, mas em Mateus 8, 28, ele dá uma informação que Marcos não dá, e a informação é essa. Primeiro, que lá aparecem 2 endemoniados e não apenas um, o que não é contradição alguma, porque na verdade Marcos quis dar ênfase àquele que era mais problemático. Mas o que diz lá é que ninguém podia passar por ali. Naquela estrada ninguém poderia passar, porque o endemoniado era violento, e qualquer que passasse teria sérios problemas. Ninguém poderia passar por ali. Vamos voltar para o texto. Jesus enfrenta o mar em fúria, chega às margens dessa aldeia pequenina, sai do barco, olha para uma rua escura, rua de cemitério, cercada por morte, cercada por destruição, cercada por osso, por ossadas, por decomposição, por fedor. E ele vai andando. Só que o que diz Mateus 8, 28? Ninguém poderia passar ali. Jesus pode. O que diz Mateus 8, 28? Ninguém poderia passar por ali. Jesus pode. Onde ninguém pode passar, Jesus pode. O que ninguém pode resolver, Jesus pode. O quadro que a medicina não pode reverter, Jesus pode. A depressão que o psicólogo não está resolvendo, que o remédio não está resolvendo, que o pastor não está resolvendo, Jesus pode resolver.
A apatia conjugal que o terapeuta não resolve, que a rede de casais não resolve, que vir para a igreja não resolve, que a sua oração não está resolvendo, Jesus pode resolver. Porque o caminho que ninguém pode acessar, Ele pode. A estrada que ninguém pode andar, Ele pode. O caminho inacessível para outros não é inacessível para Ele. Se Ele enfrentou um mar em fúria, o que é um homem em fúria? Se Ele enfrentou a agitação das águas e do vento, o que é a agitação de um homem para Jesus? Irmãos, não existe lugar que Jesus não possa acessar. Sabe o coração do seu filho, que às vezes você não acessa há anos? Sabe o coração do seu neto, que talvez você não consiga acessar há anos? Sabe o coração do seu marido, o coração da sua esposa, o coração do seu filho, que você não consegue acessar já tem tempo? Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, e eu espero que você receba isso no poder do Espírito Santo. Jesus pode acessar. Jesus pode. Deixa eu dizer uma coisa para você, mãe. Jesus nunca despreza a lágrima de mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Jesus nunca despreza a lágrima de filho. O que ninguém pode acessar, Ele pode. Agora Jesus está passando por essa rua inacessível. Jesus está passando por essa rua perigosa, por esse caminho de morte. E o endemoniado, diz o texto, corre, se prostra e o adora. Corre, se prostra e o adora. E depois de o adorar, ele refuga Jesus dizendo: não me atormentes. Conhece gente assim? Que não é endemoniada não, mas está adorando Jesus, daí 5 minutos está reclamando de Jesus. Conhece gente assim? Não é endemoniado não, que é grato a Deus por tudo que fez, mas passa 1 horinha, está questionando Deus por aquilo que Ele não fez. Conhece gente assim? Que no mesmo tempo que adora, refuga, que no mesmo tempo que adora, questiona, que ao mesmo tempo que adora, não se submete, que ao mesmo tempo que adora, acha que Deus sempre está te devendo alguma coisa, que Deus me deve alguma coisa, porque eu sou credor de Deus. Eu nunca me esqueço, eu fui numa reunião de oração, e eu saí muito triste. Não era aqui da igreja não, fica tranquilo. Chamaram o sujeito para orar, e o sujeito orou assim: Senhor, se tenho eu algum crédito contigo, eu peço que olhes pelo meu filho. Eu falei: gente, eu sabia que o homem era rico, mas emprestando dinheiro para Deus, crédito contigo? Que crédito? Que crédito? Quem a ele deu primeiro para ser restituído? Que crédito? Que crédito? Irmãos, um dos maiores problemas da fé se chama inconstância. Gente que um domingo está animado para ir para a igreja, no domingo seguinte está animado para ir para o bar. Um dos maiores problemas da fé é a nossa inconstância. Gente que num domingo está arrumado para cultuar o Senhor e no outro está arrumado para gandaia. Um dos maiores problemas da fé é a inconstância. O homem se prostra diante de Jesus e o adora. Daí a pouco levanta e diz: não me atormentes. Não me atormentes. Jesus olha para ele e diz uma palavra: você será liberto. E aquele homem se vê livre das suas chagas. Mas antes disso, a sua Bíblia está aberta ainda? Observa comigo aqui algumas coisas importantes para você anotar no seu coração.
e perceber que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para tentar de novo. Verso 3, vai ser bem rápido, então fica aí de olho na sua Bíblia. Ele vivia no meio dos sepulcros. Ninguém poderia prendê-lo com cadeias. Este é o verso 3. Verso 5, finalzinho do verso 5. Ele se feria com pedras. Com pedras. Ele ansiava pela morte. Ele praticava a automutilação. Ele tentava contra a própria vida. Ele já não aguentava a opressão que tinha dentro. Ele quis fazer dor no seu próprio corpo, para ver se a dor do próprio corpo subtraía ou diminuía a dor de dentro. Sabe o que é automutilação? Sabe o que é cortar o pulso, tomar um monte de remédio para morrer? Você sabe o que é isso? É tentar aplacar a dor de dentro. É causar uma dor no corpo, porque não consegue resolver a dor da alma. É fazer sangrar o corpo, porque a alma já está sangrando demais. Ele começa a se ferir, porque ele não suporta a opressão que vive lá dentro. Ele pega aqueles ossos fétidos de defunto. Ele, com a sua força extraordinariamente satânica, ele quebra o osso. E ele começa a se cortar. Porque a dor de dentro é muito grande. Ele precisa sentir um outro tipo de dor. Ninguém poderia se aproximar dele. Ninguém poderia abraçar ele. Ele se transformou, no mais estrito sentido da palavra, um antissocial. A rua que ele está, ninguém passa. O beco que ele se esconde, ninguém entra. Nele ninguém toca. Alguns da sociedade tentando resolver o problema, não sei, às vezes liberar aquela rua, era às margens do rio, às vezes, o prefeito lá, alguém queria liberar a rua para fazer um resort. Alguns tentaram ir lá deter o endemoniado. Conseguiam até acorrentá-lo. Mas na hora que ele era acorrentado, ele mesmo soltava as correntes. A sociedade o abandonou, o diabo tomou a sua identidade. E agora todos olham para ele e dizem: não existe chance de recomeço. Pode ser que existam outros casos possíveis de recomeçar, esse não. Já tentaram tudo. Ele está isolado. Ele está perdido. Jesus chega e o liberta. E o mesmo Jesus que passava por lá, passa aqui nessa noite. Só não é liberto quem não quer. O texto vai caminhando para o final e acontece algumas coisas muito interessantes. Preste muita atenção no que acontece. Primeira consideração final aqui. Jesus atende ao pedido dos demônios. Confere comigo. Verso 12. Os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos para que entremos nele. O que diz o começo do verso 13? Jesus permitiu. Jesus autorizou. Jesus disse sim ao pedido. Por quê? Primeiro, porque Jesus queria curar
a mente daquele homem. Demônio é uma coisa que as pessoas não costumam ver por aí. Sentem. Jesus queria curar a mente daquele homem de tal forma que ele visse o fim material daquilo. Então Jesus permite que os demônios entrem nos porcos, para que o endemoniado recém-liberto veja esse movimento e veja o segundo movimento, eles se precipitando ao mar para nunca mais voltarem. Jesus estava curando a mente dele. Porque tem gente que é curado da lepra na Bíblia, mas continua com a cabeça de leproso. Tem gente que é liberto da doença, mas continua com a cabeça de doente. Jesus não apenas liberta o homem, mas quer cicatrizar as tormentas da cabeça dele. Primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus está dando uma grande lição para os gesarenos. Porque daqui a pouco chega um pessoal e fica absolutamente revoltado porque perderam os porcos. Jesus está dando uma lição para nós, que tem gente que quando vê uma pessoa oprimida não sente nada, mas quando vê um porco morrendo, Jesus está denunciando o coração dos gesarenos, que não sofriam mais por um dos seus serem moradores do cemitério, mas que sofreram horrores porque os porcos foram jogados no precipício. Jesus está denunciando que os gesarenos se preocupam mais com dinheiro do que com vidas. Isso não acontece no Brasil, mas lá em Gesara, naquela época, dinheiro era mais importante do que vidas. Então eles ficaram revoltados porque os porcos foram precipitados. Segundo, Jesus atende ao pedido dos gesarenos. Confere comigo, por gentileza, o verso 17. Entraram, os porqueiros, os comerciantes lá, que vendiam um porquinho no açougue, entraram a rogar-lhe que se retirassem da terra deles. Eles chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, o senhor não é bem-vindo aqui, pode ir embora. Verso 18, ao entrar Jesus diz sim para o pedido dos gesarenos. Jesus diz: ok, vocês querem que eu vá embora? Eu vou. Jesus autoriza o pedido dos espíritos imundos. Jesus autoriza o pedido dos gesarenos gananciosos. Está escrito aqui. E aí olha que deslumbrante conclusão. Ao invés dos gesarenos estarem agradecidos, porque um dos seus irmãos havia sido liberto, porque aquela situação que era um problema sanitário, aquela situação que era um problema insolucionável, agora os gesarenos podem andar tranquilos na margem, agora já não tem medo e assombro naquele cemitério, agora tem uma pessoa restituída para casa. Mas eles estão preocupados com o dinheiro da venda dos porcos que morreram. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem situação na minha vida, eu não posso falar por você, eu posso falar por mim. Tem situação na minha vida que Jesus precisa resolver, mas eu já me acomodei do jeito que está. Ah, Jesus, demoniado está ali já tem sei lá quantos anos. Já arrumamos outras rotas para chegar onde a gente precisa ir. A família já não lembra mais dele. Ninguém mexe com ele, um dia isso morre. Estamos acostumados, Jesus. Aí Jesus quer fazer. E a gente não deixa Jesus fazer. Porque a gente já acostumou com a dor. A gente não quer mexer mais aonde dói. Nós já estamos anestesiados com a dor.
anestesiados com a situação, anestesiados com a perda. Então Jesus entra no seu barquinho, agradeça a boa vontade, pode ir, que o meu problema aqui eu estou administrando, Jesus. Aí acontece o mais incompreensível do texto. Jesus não atende ao pedido do homem que ele libertou. Sua Bíblia está aberta ainda? Eu preciso ler, porque se eu só contar, você vai achar que eu estou brincando. Jesus atende o pedido dos espíritos imundos, Jesus atende ao pedido dos gesarenos gananciosos, e Jesus não atende o pedido do homem que ele libertou. Preciso que você leia, senão você não vai acreditar nisso. Verso 18. Ao entrar Jesus no barco, indo embora, atendendo ao pedido dos gesarenos, o endemoniado suplicava ali, o endemoniado, olha aí como é que a gente é, né? O ex-endemoniado, o liberto, o homem que havia sido liberto, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Aquele homem ficou tão grato a Jesus, que quando Jesus estava entrando no barco, ele diz: eu vou entrar nesse barco também, aonde esse homem for eu vou, porque ele restaurou a minha dignidade, porque ele restaurou a minha identidade, porque ele restaurou o meu brio, porque eu estava possesso, eu estou com o corpo todo marcado, eu estou fedendo, e agora a minha vida vai voltar para o prumo, aonde ele for eu vou segui-lo. Verso 19, Jesus, porém, não permitiu. Eu vou te contar uma coisa, né? É porque é Jesus que manda, não é a gente, porque era para Jesus dar uma explicação para nós. Não permitiu. Não. Isso revela para nós, irmãos, uma coisa muito triste da nossa vida. Nós temos dificuldade de entender o não de Deus. Ah, Senhor, está aqui o meu projeto. Deus diz assim: não, não. Jesus está aqui, eu vou fazer isso aqui. Jesus diz: não. Mas Senhor, o ganancioso do meu vizinho o Senhor permitiu. Deixa que eu tenho um projeto lá para o ganancioso do seu vizinho, tá? Fica na sua, não. Mas Jesus, o endemoniado do meu parente está conseguindo. Jesus diz assim: eu tenho uma coisa para resolver lá com o seu parente, com você não. Quantos aqui estão dispostos a receber o não de Deus nessa noite? Que silêncio. Eu treinei isso umas 3 vezes, e as 3 vezes que eu treinei, eu sabia que ia vir um silêncio depois. Ninguém está pronto. Ninguém. Porque a nossa fé é triunfalista. A gente gosta de culto que o pregador começa a mentir para você, dizendo que tudo que você pedir, Deus vai dizer sim. É sim. Você não vai passar por vale de sombra da morte, você só vai viver em resort. Você nunca vai ficar doente, porque o seu corpo mal nenhum chega. Ninguém pode fazer nada contra a sua vida, porque a inveja não chega em você. Já viu isso na internet? A inveja não chega em você, nada chega em você. Deixa eu falar uma coisa: chega e machuca. O problema é que a gente não foi treinado para ouvir o não de Deus. Não. Você não pode me seguir. Não, 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 não. E ainda, como é que são as coisas, né? Jesus ainda podia dizer assim: meu amigo, eu já te livrei dos demônios, você quer mais o quê, querido? Você quer o quê? Que eu te dê a casa e a mobília, é isso? Não dá para eu te dar a casa, eu sei trabalhar para arrumar a sua mobília, não. Você quer o quê? O carro e a gasolina? Não dá para eu só te dar um carro e você trabalhar para pôr gasolina, não. Já te livrei do demônio, moço. Mas Jesus explica e eu concluo. Verso 19. Jesus não permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa e para os teus.
Eu queria que você imaginasse comigo essa cena. E eu quero encerrar o sermão dessa noite com essa cena. Com essa cena. Tem uma família em uma das casas de Gesara. E essa família já não sai na rua, porque aquele homem era motivo de vergonha. Todo mundo que passava naquela rua dizia: essa é a casa do homem que tumultua o cemitério. Essa é a família do homem desgraçado do cemitério. Essa é a família do homem que está se cortando com osso de defunto. Essa é a casa do homem que fede. Família toda envergonhada, porque o seu marido, seu pai se transformou uma escória, um morto-vivo, um aborto mal feito, um ser humano miserável, fantoche do diabo. Aquela família que já há muito tempo não sabia o que era uma boa refeição, que há muito tempo não sabia o que era reunir os amigos em casa, que há muito tempo não sabia o que era uma confraternização familiar, aquela gente ultrajada na sua dignidade. Estão em casa, lamentando as suas dores, sem nenhuma perspectiva de melhora, nenhuma. A porta bate. A esposa logo pensa assim: deve ser mais um que veio nos afrontar. Deve ser mais um desejando a morte do papai. Deve ser mais um que veio cuspir na nossa porta. Deve ser mais um que veio expor a nossa vergonha. A porta continua batendo porque elas estão com vergonha de abrir. Ela abre a porta. E ali naquela porta, irmãos, está o homem do verso 15. Você não fechou sua Bíblia ainda. Porque se o verso 15 não emocionar o meu coração, nada mais me emociona. Se o verso 15 não sensibilizar a sua alma, nada pode sensibilizar a sua alma. O verso 15 diz que, indo ter com Jesus, viram aquele que estava endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. Aquele que era ultrajado pela morte, agora está vestido. Aquele que fedia, agora está com roupas novas. Aquele que há anos não sabia o que era dignidade, ele está com o seu perfeito juízo. E é esse homem que está batendo na porta. Imagina o encontro dele com a família. Imagina a festa. Imagina que nunca mais vai ter gente cuspindo na sua porta, expondo a sua vergonha. Imagina que agora não é mais a casa do endemoniado do cemitério, mas é a casa que recebeu a visita de Jesus. Imagina isso, irmão. Imagina isso. Que não é mais a casa dos miseráveis, é a casa dos libertos. Que não é mais a casa dos envergonhados, é a casa dos redimidos. Que não é mais a esposa abandonada, é a casa do chefe da família. E Deus quer fazer isso com você nessa noite. Ah, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Se Jesus diz sim para aquele homem,
Ele ia privar aquela família da maior alegria que eles poderiam ter. Se Jesus diz sim para aquele homem, eles iam privar aquela família de um regozijo sem tamanho. Jesus diz não. Vai para a tua casa e volta para os teus. E essa é a palavra do Espírito Santo para você nessa noite. Volta para a tua casa, volta para os teus, porque sempre é tempo de recomeçar, porque não existe caminho que Jesus não possa acessar, porque Ele pode tudo. Volta para casa hoje, volta para casa hoje, volta para o seu casamento hoje, priorize a sua família hoje, porque a cada dia da vergonha daquela família, Deus reservou uma dupla honra. Quem é esse que o mar, quem é esse que o vento, quem é esse que os demônios obedecem a voz? Ele é Jesus de Nazaré. Você tem comido o pão que o diabo amassou? Essa noite nós estamos diante do pão que amassou o diabo. Nós estamos diante do carpinteiro de Nazaré, que muda qualquer história. Jesus, deixa eu entrar no barco contigo. Vai para casa, meu filho. Vai para casa. Vai para casa. Vai para casa. O texto começa com um homem desfigurado, e o texto termina com um homem vestido, cheiroso, em perfeito juízo, e dentro de casa, com a sua família. A Ele, ao Deus que libertou e que liberta, ao Cristo que fez em Gesara e que faz em Guarapari, ao Deus diante de quem nós nos reunimos nessa noite, o Cristo que tem todos os mares na palma de suas mãos e a tempestade obedece à sua voz, aquele que liberta e que transforma. A Ele seja toda a glória, seja toda a honra, seja todo o louvor, seja toda a majestade, pelos séculos dos séculos, até a volta